O Balanço Geral Curitiba faz agora um alerta. Recado de extrema importância para você pai, para você mãe, tio, titia, padrinho, vovô, vovó. Quem convive com as crianças sabe. Elas alegram a vida, o ambiente, unem a família em nome do amor e do carinho. As crianças são para lá de especiais. Só que às vezes, mesmo tão frágeis e delicadas, elas precisam ser guerreiras e enfrentar verdadeiras lutas. Batalhas que já são difíceis para os adultos, imagina para as crianças. O câncer é um exemplo disso. Pense e imagine aí, a força de uma criança para tratar uma doença tão agressiva como o câncer. Infelizmente, o número de casos de câncer em crianças tem crescido aqui no Paraná. É justamente por isso que o Balanço Geral vai trazer agora todas as explicações sobre um exame simples que você, pai, você, mãe ou responsável, pode fazer nas crianças para identificar um dos tipos de câncer. Um exame que pode ser a diferença entre a cura, a esperança e a morte. Acompanhe. A Júlia sempre foi daquelas crianças ativas que correm a casa toda. Mas depois de uma queda, a Jennifer percebeu que a filha passou a não ser mais a mesma. Ela resolveu parar de andar. Os médicos me falavam que ela estava com medo. Pode até ser, criança realmente fica com medo. Mas demorou muito. Ela fazia exames, não tinha nada. Ela tirava raio-x, estava tudo ok. Ela fez uma ecografia, não detectou doença. Júlia passou quase 5 meses sem andar. Sentia dores intensas, muito fortes no pé e nas costas. Mas em Ibaiti, no interior do estado, nenhum médico conseguiu descobrir o que a criança tinha. Depois de meses andando de consultório em consultório, sem nenhuma resposta, foi só em Curitiba que a família soube exatamente o motivo do problema. Júlia tinha leucemia. Eu não aceitava de jeito nenhum, questionava muito. Entre tantas pessoas, porque é minha filha, porque é uma criança que não fez nada. Há mais de um mês no hospital, a pequena faz quimioterapia e, por enquanto, não tem indicação para o transplante de medula. Quando chegou aqui, a Júlia mal saía da cama. Mas hoje é difícil encontrar a pequena no quarto, viu? Mais fácil é ver o brilho dela passeando pelos corredores do hospital, sempre acompanhada de um amiguinho. Agora ela anda, ela não para no quarto, dificilmente encontra ela no quarto, ela corre por tudo. Ela está muito bem agora, ela está reagindo cada vez melhor. Todos os anos, o Hospital Pequeno Príncipe faz o diagnóstico de pelo menos 120 crianças com câncer. São histórias como a de Júlia, em que, infelizmente, a família demora muito antes de descobrir o diagnóstico certeiro. Mas o que chama atenção é que nos últimos 2 meses, o número de casos tem aumentado muito e preocupado os médicos. Nos últimos 60 dias, 40 crianças receberam o diagnóstico de câncer, o dobro do que normalmente é registrado nesse período. Preocupa porque são muitas crianças com diagnósticos graves e que nós temos que atender e tem todo o sofrimento da família envolvida. Mas, por outro lado, é um sinal de que se faz mais diagnóstico hoje em dia. Quando a doença é descoberta no início, a taxa de sobrevida chega a 80%. Por isso, a médica explica que é preciso sempre ficar atento aos sinais que a criança dá quando algo não vai bem. A criança que fica mais cansada, que deixa de fazer as brincadeiras que costumava fazer, que apresenta febres recorrentes, que uma semana está com dor de garganta, outra semana está com dor de ouvido, outro dia está resfriada e vai fazendo febres em repetição. Os tipos de câncer mais comuns em crianças são a leucemia, os tumores cerebrais e do sistema nervoso central, o neuroblastoma, um tipo de câncer das células nervosas, e o linfoma, que ataca o sistema imunológico. Há ainda um outro tipo da doença em que um teste simples pode ajudar no diagnóstico. O retinoblastoma é um câncer da membrana do fundo do olho, da retina. E eles podem avançar, sem fazer o diagnóstico precoce, perder a visão ou até ser necessário a enucleação do olho, retirar o globo ocular. E o primeiro sinal dele é o que a gente chama de brilho do olho do gato. É um brilho que dá no olho da criança quando se incide a luz sobre ele. Em alguns casos de câncer, a única forma de oferecer esperança de sobrevivência é por meio do transplante de medula óssea. No Pequeno Príncipe, o procedimento é comandado por esse médico, responsável por fazer o primeiro transplante de medula óssea do Brasil há quase 40 anos.
Ele explica que, mesmo sendo uma saída viável, o transplante nem sempre traz cura para o paciente. Muitas vezes, em leucemias, você faz o transplante, mas nem assim foi possível você erradicar a célula-mãe da leucemia. E tempos depois, volta a leucemia. Então não é a coisa que resolve, mas para muitas coisas é cura. Quando o corpo aceita as células transplantadas, os cuidados precisam ser redobrados. Isso para que a recuperação seja a melhor possível. Recuperação. Esse tem sido o companheiro inseparável da Manu, uma guerreira que aos 3 anos já tem que lutar feito gente grande pela vida. Aos 21 dias, ela apresentou os sintomas de uma doença rara, que só foi diagnosticada 8 meses depois. Manu tem histiocitose das células de Langerhans, um tipo raro de câncer que ataca o sistema de defesa do corpo. A pele dela estava bem machucada, né? Ela não tinha cabelinho, porque estava bem ferida. E ela chorava muito, porque o fígado também atacou, que era bem grande a barriguinha dela. A família, que é do Espírito Santo, teve que se mudar para Curitiba para que a pequena pudesse fazer o tratamento. Ter a vida virada do avesso valeu a pena. Há quase 3 meses, a Manu recebeu o maior presente de todos, a doação de uma medula, passaporte para uma nova vida. No hospital, ela se recupera muito bem do transplante e já dá à família outros 1000 motivos para voltar a sorrir. A Manu sempre foi muito forte e ela tá bem. A gente vai passar o Natal em casa, se Deus quiser, com a família, para matar a saudade, que é grande.